Boa noite, irmãos. Boa noite, Márcio. Boa noite, Júlio. Muito bom nós estarmos juntos, principalmente nesse tempo que nós temos comemorado o aniversário da igreja. E eu quero agradecer a Deus, porque em 10 de setembro de 1978, irmãos que chegaram aqui em Londrina, vindo de Minas e também de outros lugares, aglutinaram-se, pensaram nesse momento e tiveram a disposição de começar uma igreja. E hoje nós estamos aqui. Louvado seja Deus, porque nós podemos dizer juntos que até aqui nos ajudou o Senhor. Então hoje estão aqui os nossos irmãos, que são presbíteros também da igreja, e puderam estar hoje, né, e nós louvamos a Deus pela vida deles, e eles estão aqui representando você, irmão querido, igreja querida, que não pode estar nesse momento reunida aqui conosco. Mas que Deus abençoe muito a sua vida nesse 42º aniversário. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui, eu e o Márcio, representando a igreja, com muita alegria. São 42 anos, né, pastor? 42 anos. Márcio tinha nascido? 15 dias de nascido. 15 dias. Eu acho que eu tinha quantos anos? Deixa eu ver, fazer as contas. 3 para 8, 5 anos. 5 anos. 5 anos. Puxa vida. A gente está assim, agradecido aos pioneiros da igreja. Nós éramos assim, crianças. Todos, né? Crianças. Nessa época. E estamos aqui representando a igreja e muito contentes com isso. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. E é justamente este o motivo da festa. Você começou a obra, você plantou esta semente. Nós estamos aqui também na continuidade da obra, mas a obra não é nossa. A igreja é do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida. E o presbítero Márcio vai nos conduzir a Deus nessa oração, iniciando esse momento de culto também. Vamos orar? Vamos orar, igreja. Senhor Deus e Pai, como lembrado aqui, agradecemos a Ti, ó Deus, por ter inspirado, ter tocado nessas pessoas que em 1978 tiveram a disposição do Espírito Santo em começar essa obra. Amém, Senhor. Durante esses 42 anos, a igreja tem caminhado com desafios, com novos desafios, como este agora que estamos vivendo. Sim, ó Deus. E também, ó Deus, pedimos que o Senhor, através do seu Espírito Santo, continue a tocar em todas as pessoas, nos membros que estão em casa neste momento, na diretoria, no conselho da igreja, ó Pai, nos pastores, para que esse trabalho continue a fluir, assim como também, ó Deus, nas nossas crianças que também estão em casa neste momento, porque deles são o reino de Deus, ó Pai, e deles também é essa igreja, ó Pai, que possamos ser sábios, ter a Tua orientação, ó Pai, para estar instruindo eles, mesmo em nossos lares, para que um dia eles também possam estar aqui representando a Tua palavra, ó Deus. Sim, ó Deus. É no Teu nome que oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor e vamos continuar adorando a este Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31. Diz: que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Declare: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo,
nosso Senhor está em Jesus Cristo. Então diga: nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Mais uma vez: nada poderá nos separar, nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Como é maravilhoso nós estarmos na presença de Deus para adorá-lo, para agradecê-lo por todo o bem que Ele tem feito a nós, não é verdade? Convido você a abrir a palavra do Senhor, lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, que nos diz assim a palavra do Senhor: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o haveremos de vê-lo assim como Ele é. O maior motivo de nós adorarmos ao Senhor, meus amados, é porque nós somos hoje, pela graça de Deus, filhos e filhas do Senhor. Esse grande amor que Deus nos concedeu, através do seu Espírito, que habita o meu coração e o seu coração. Esse é o motivo maior de nós estarmos aqui, nesse momento, consagrando as nossas vidas para adorarmos ao Senhor. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a
canção, mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gozo da salvação, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu, Dando louvores. dando louvores, pois Cristo é meu. Mais uma vez. Dando louvores, pois Cristo é meu. Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar agradecendo por esse tamanho amor dispensado às nossas vidas pelo Espírito do Senhor? Paizinho Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor escolheu a cada um de nós e pelo teu sangue nos tornou filhos e filhos do Senhor, Pai. Obrigado por esse amor imenso, por esse amor infinito, que esse amor seja toda a razão da nossa existência, do nosso serviço ao Senhor, da nossa adoração ao teu nome. Inspira o coração de cada um dos teus filhos, para que esta gratidão seja o norte da nossa plena existência, Senhor. Obrigado, Paizinho Santo. Assim nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Oi, criançada, tudo bom com vocês? Oi, pastor! Como vocês passaram a semana? Boa. Muito bem. Brincaram muito? Eu brinquei bastante. E você, Rosinha? Eu brinquei muito também essa semana, foi muito bom. E você, Tom? Eu brinquei com o Luizinho, nós jogamos bola, né, Luizinho? Jogamos bola, eu ganhei. Ganhou nada, eu que ganhei, Luizinho. Eu fiz 2 gols em você, rapaz. Que coisa gostosa. Agora eu queria saber o seguinte, vocês foram obedientes essa semana? Sim. Como ficou a folhinha de vocês? Branquinha ou cheia de pontinho? Meio branca. A minha Meio tá branca, branquinha. né? Você, A minha tem uns Luizinho? risquinhos. Pastor Mário, Sim, vamos perguntar ao pessoal em casa se a folha deles está branca? vamos perguntar. Vamos primeiro cumprimentar o pessoal de casa, Sim, né? sim, Então, 1, verdade. 2, 3. Oi, crianças! Agora vocês perguntam para eles como tá a folhinha deles. E a Como folhinha tá de a folha? vocês? Nossa, a gente falou junto. Um de cada vez, um de cada vez. Pode perguntar. E a folhinha de vocês, amiguinhos? Está branquinha ou tem alguns rabisquinhos, hein? Conta aí pra gente. Eu acho que tá branquinhas. Você viu? Ô, pastor Mário, Fala. eu tô aprendendo um negócio novo. Inglês. Em inglês? O quê? Olha só, eu sei falar good night, pessoal. Good o quê? Nossa, foi legal. Eu não tô entendendo você, Luizinho. não Eu tô falei entendendo. boa noite, pessoal. Então, Good night. vamos fazer uma coisa? night. Vamos fazer uma coisa? Vamos que todo é? mundo falar em inglês? Eu não sei falar inglês, mas a gente podia cumprimentar o pessoal lá de casa em inglês e depois em português, para eles saberem Tudo o que bem. é, tá bom? Como que fala, vai lá. pastor? Então vamos Ensina para mesmo? primeiro, uma Luizinho. vez comigo, hein? Ensina primeiro para Nina, para o Tom e para Rosinha Você como fala, que a é gente em inglês. repete. Tudo bem, vamos lá. Primeiro, good. Agora, night. Night! Isso aí, agora os dois juntos. Good night. Isso aí. Nossa, eu aprendi uma palavra em inglês. Legal. Na Gostei verdade, dessa, você hein? aprendeu 2 palavras. É good É Ô, bem- Tom, bem você lembrado. entendeu o que é essa good night? Eu? É. Eu entendi, mas eu tô com uma dúvida. Luizinho não fala nem português direito, vai fazer inglês. Eu sei. Vocês tudo bem, são Luizinho. terríveis, hein? Vocês... Exatamente por isso. Na É. verdade, pastor e pessoal, a minha mãe estava contando a história de uma torre. Em inglês. Não, ela contou em português. E você vai falar em Quer português? dizer, eu acho que a gente fala português, né? Ou a gente fala brasileiro? Não, é português, é português. Nós É falamos português? português. Ah, Nós tá somos bom. brasileiros, mas falamos português. Português. Ok. Mas que história que é essa Então, de é a torre? torre de uma Blableu. Ah? Torre Tá de falando de Blableu.
Babel. 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 Torre de Babel. Não é papel, é Babel. Luizinho, Eu achei que você estava falando em língua de novo. Ah, tá. Então, aí, essa história eu vou contar pra vocês hoje. É assim, tinha um povo que era mó grandão, e não é um animal, é várias pessoas. Não são gigantes, não? Não, era muitas pessoas. Certo. E tinha, tipo, mais de 20, assim, grandão, muitas pessoas. Certo. Muita gente. Aí, eles queriam ficar maior do que Deus. Como assim? Maior que Deus? Eu não sei. Só Como sei assim? que eles queriam chegar no céu. Aí eles construíram uma torre muito grande. Nossa, e eles conseguiram chegar lá no céu? Então, quase chegando lá, tipo uns 90% já construído, você sabia que Deus chegou lá e falou, não vai subir ninguém. E aí ele foi e mudou a língua de todo mundo. Nossa! Foi desse. Aí ele começou a falar inglês, começou a falar japonês, começou a falar chinês, começou a falar mandarim, começou a falar árabe, aí começou a falar um monte de Tá língua. bom, Sai grosso! não, tá bom. Começou a falar outras línguas, então. Sim. Nina? Não, nem eu. Mas foi isso, a história do Babel. Quer dizer, Babel. Babel. E por que será que Deus quê? fez isso? Por que será que Deus foi lá e fez eles falarem outras línguas e não se entenderem mais? Por que será que Deus fez isso? Eu acho que ia bater na casa dele. Pastor, Fala, o Rosinha. senhor não acha que eles queriam se aparecer? Eu acho também. Olha, Rosinha. Fazer uma visita lá para Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que esse povo aí, eles eram orgulhosos. Orgulhosos. Nossa, né? nem E sei. Deus Que é isso, não pastor? gosta do orgulho. Deus não gosta. E aí, quando Deus percebeu que eles estavam querendo ser igual a Deus, ou seja, eles estavam sendo orgulhosos de serem grandões, não é isso, Luizinho? De serem bonitos. Por isso de- que era grandão. de poderem construir uma torre. Então Deus fala assim, então agora eu não vou deixar, porque eu não gosto do orgulho. Deus gosta da humildade. Aquele sapato de couro, né? Você está falando das sandálias da humildade, Luizinho? Isso aí. Tá bom, tá certo. É exatamente isso. Muitas vezes, como diz o pastor Daniel, né, tem pessoas que calçam a sandália da humildade, mas não são humildes. Não se comportam de forma humilde. Verdade. Né? E Deus gosta da humildade. Ô, pastor, Oi, fala, Nina. você sabe que esses dias lá na escola, quando a gente estava estudando, eu achava que meus amiguinhos dependiam de mim para uma atividade lá. E se eu não tivesse, não ia ser bom. Isso daí é orgulho? É pecado? Nina, sim, isso é orgulho, porque você acha que você é melhor que as pessoas, né? E a humildade é o inverso do orgulho, é diferente do orgulho, né? Humildade é quando a gente olha para as pessoas, as outras pessoas, e considera elas mais importantes que a gente, e não nós mais importantes que as pessoas. É quando vocês, por exemplo, olham os amiguinhos da escola, né, e falam assim, nossa, como esses amiguinhos são bacanas, como são legais. E o orgulho é o contrário, é quando você olha para o amiguinho e diz assim, não, eu sou melhor que ele, se eu não estivesse lá, esse trabalho não ia sair bom, igual você falou, Nina. Mas agora eu tô triste. Entendi. Nina, eu tô triste. Não fica triste não, Nina. Não fica triste, Nina, não precisa chorar. Ô, Nina, O que eu faço agora? Eu fiz pecado. Não, ó, é o seguinte, nós somos missionários de Deus. Um dos nossos trabalhos é pedir perdão para ele. Ah, é? É. E assim, e Deus vai perdoar o meu pecado? Aí eu já não sei. Sim, Jesus perdoa todos os pecados. Você, Nina, fez uma coisa muito bonita. Você reconheceu que você estava orgulhosa. E daí você pediu perdão. E Jesus e o Papai do Céu veio no seu coraçãozinho e te deu perdão. Ai, que bom, que alívio, pastor, que eu achei que eu ia ter pecado para sempre. Não, agora daqui para frente, então vocês sabem que vocês têm que olhar para as outras pessoas e considerá-las mais importantes, né? Não nós, as outras pessoas, tá bom? Muito obrigado, pastor. De nada. Eu gostei dessa história. É uma história bem diferente, né? É Muito diferente. bom, Luizinho, muito bom. Deixa eu- Fala português que eu entendo mais, tá, Luizinho? Tudo bem, eu tô tentando aprender os dois, na verdade. Ah, mas se tiver outras palavrinhas, pode ensinar a gente, né? Depois então. a gente lá dentro da sala, a gente conversa sobre isso. Eu quero falar mais das línguas que eu aprendi. Ô, Ah, pastor, o que você aprendeu? Eu acho que a mãe do Mas Luizinho falaram podia vir aqui japonês. ensinar inglês para todo mundo. Ô, O que pastor, vocês Eu acham? acho também. Né? pastor, Eu o senhor não fala inglês, pastor? Eu não, eu queria aprender a falar inglês. Eu só sei falar
The table, como é que é? The books on the table. The books on the table. Eu só sei falar isso, eu sei falar mais nada. The books on the table. É? Eu não falo inglês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Inglês. É inglês, né? Então eu falo japonês também. Falo alemão. Japonês. Se é assim, eu falo assim. Nossa, é verdade. Então a gente fala várias línguas. Criançada, vamos fazer uma coisa? Vamos orar. Em português? Em português. Tá bom? Então vamos. Tem musiquinha hoje, quem pastor? vai fazer oração hoje? Eu? O Tom? A Nina, a Rosinha ou o Luizinho? O Luizinho já contou a história. O senhor pode escolher, pastor. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5... A Nina. Ih, Nina, você. Ok. Então, Vai lá, Nina, filha. você eu vou faz fazer Papai do Céu. Isso, faz uma oração e pede para o Papai do Céu fazer com que os nossos coraçõezinhos sejam humildes. Então vamos fechar os olhinhos, vamos abaixar a cabeça. Papai do Céu, Papai do Céu, muito obrigado muito obrigado pela minha família. pela minha família. Obrigado Obrigado por perdoar por perdoar os nossos pecados. os nossos pecados. Que nós possamos Que nós possamos ter corações humildes. Como aprendemos nessa história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Muito bom! Que gostoso! Então, gente, agora, o que vocês acham de nós cantarmos? Vamos cantar? Então vamos. Preparados todos? Sim! Que bom! Vamos cantar então, pessoal. Tchau, crianças! Vamos declarar, não há outro igual. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual, não, ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Vamos dizer, igreja! Todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória seja ao Deus de Israel. Não há outro igual, não, ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Só Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Glórias ao Senhor.
teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, de novo. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. O Senhor nos sonda e nos conhece. O salmista disse que Ele conhece o nosso coração. Sonda-me, Senhor, Ele me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Diga a Ele: quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me, Senhor, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor,
usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, ó Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez, declare. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Irmãos, que alegria nós recebemos também o pastor Antônio Carlos Barro, e nós temos a satisfação, ele na verdade é da região desde 81, muito antes de mim, mas eu tenho a satisfação de tê-lo aqui também, na nossa igreja, nesse aniversário da igreja. O pastor Antônio Carlos, ele é diretor-geral da FTSA, e depois também ele pode se apresentar e complementar esse momento também, mas ele vai nos trazer a mensagem hoje. E nós temos certeza que, na presença de Deus, seremos abençoadíssimos também através desse irmão querido. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos pela oportunidade de celebrarmos a vida, celebrarmos, ó Deus, a tua fidelidade dia após dia. E hoje, Senhor, eu agradeço pela vida do pastor Antônio Carlos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos tido a satisfação também de estarmos juntos no presbitério, nessa caminhada, e que o Senhor, ó Deus, o use e o fortaleça, Senhor, bem como toda a sua família, direcionando os seus passos, dando-lhe toda a sabedoria dos altos céus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmão. E eu quero agradecer à igreja pelo convite tão gentil para essa data importante para o nosso presbitério, para essa igreja, para o presbiterianismo nesta região. São 42 anos de existência e nós, então, parabenizamos a direção da igreja, o conselho, os pastores, sua liderança, enfim, aos irmãos e às irmãs que frequentam esta igreja tão querida. Eu deixo também a todos vocês um abraço fraterno da Faculdade Teológica Sul-Americana, que é associada com a igreja pelo vínculo do reino de Deus, do desempenho da missão. Enfim, deixo a todos vocês, então, um grande abraço e que Deus continue iluminando suas mentes e corações e que os próximos anos sejam anos felizes e abençoados nessa carreira de proclamar o reino de Deus, o Evangelho Santo de Jesus Cristo. Então, um grande abraço a todos vocês por essa data tão especial. Nesta oportunidade, eu queria trazer para vocês uma reflexão a respeito de 3 pilares ou de 3 fundamentos do cristianismo. E para essa reflexão, eu gostaria de ler a palavra de Deus registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versos 28 a 31. Marcos 12, 28 a 31. Aproximou-se deles um escriba que tinha ouvido disputar
E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então veja que a curiosidade daquele homem leva Jesus a fazer uma das afirmações mais preciosas que nós temos no Novo Testamento. Porque o que Jesus faz aqui é a síntese, ou é o resumo, do que é o cristianismo, do que é a vida cristã. Está toda resumida nesse bloco que nós acabamos de ler. Nós vivemos momentos difíceis, momentos que nos trazem incertezas, às vezes angústias, em relação sempre ao futuro. Em relação ao passado, nós não temos muito o que fazer, porque o passado já é história e já está registrado, então, no passado. As nossas angústias, dúvidas, incertezas são em relação ao futuro. O que é que o futuro nos espera? O que é que o futuro vai nos trazer? Como o futuro vai desenhar para nós a sociedade, por exemplo? Como que esse futuro vai mexer com a igreja, com os cultos, com os estudos bíblicos, com os relacionamentos na família, na igreja, na comunidade, no emprego? Então, quando nós olhamos para esse futuro, nós não temos muitas bases para falar como será. Mas uma coisa eu posso garantir a todos vocês, irmãos e irmãs: independente de como será o futuro, algo é sempre permanente e sempre presente, que é justamente o que Jesus está falando aqui nesse texto que nós lemos, que eu quero considerar com vocês. Nós temos aqui, nesse texto, 3 verdades que eu creio são imutáveis. Elas não mudam, independente do contexto que vivemos, da situação que enfrentamos. E a primeira verdade é esta que está registrada por Jesus: o ser humano precisa amar a Deus. O ser humano tem necessidade de amar a Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso nós sabemos, mas muitas vezes esquecemos. Independente de como estamos, se somos membros de uma igreja, não somos, se somos de classe alta, classe baixa, se já estudamos, não estudamos, se temos cultura, enfim. Independentemente de qualquer situação, de qualquer contexto que nós vivemos, o ser humano foi criado por Deus, à imagem e semelhança de Deus. Certamente que o pecado, no paraíso, que nós chamamos de a queda, manchou esta imagem, mas não apagou. Isso é importante de ressaltar. Manchou. Foi como se alguém tivesse feito uma tela, uma pintura a óleo. A pintura ainda está fresca. É bonita a pintura, ela é linda. Ela retrata pessoas nessa pintura. E alguém, pensando que a pintura já está seca ou já está pronta, chega e passa a mão. Ou seja, borra aquela pintura. Mas você olha para a pintura, você ainda percebe os traços humanos que o pintor desenhou aquele quadro. Essa ilustração serve para a gente visualizar a criação. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E o pecado foi como se tivesse então passado a mão sobre aquela tela e manchado, mas não apagou a imagem
e nem a semelhança. É bom a gente recordar isso, especialmente quando convivemos com pessoas que são difíceis de conviver. Então, a primeira lição e o primeiro fundamento do cristianismo é este: o ser humano precisa amar a Deus. Ele tem necessidade de amar a Deus. Aí está o princípio e a gênese de todas as coisas. É o amor a Deus. E é o que Jesus está, de fato, dizendo aqui. Ele falou, o primeiro de tudo é este: amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as tuas forças, ou com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Este é o primeiro de todos os mandamentos. Amar a Deus. Então, amar a Deus é resultado de um coração ou de uma pessoa que experimentou o retorno a Deus. Porque para amar a Deus é necessário retornar a Deus. Para amar a Deus é necessário retornar ao princípio da criação, à gênese da criação. E é interessante que quando o ser humano, quando eu e você, quando nós retornamos a Deus, você sabe, a palavra de Deus nos ensina isso, nós somos então uma nova criação. É como se o pintor fosse de volta à tela e refizesse a tela. E pintasse e trouxesse de volta ao que era a tela original. Então, como é que nós amamos a Deus? Nós amamos a Deus a partir do momento em que Ele nos recria, a partir do momento em que Ele nos pinta de novo naquela tela. E nós fazemos parte agora dessa nova criação que o apóstolo Paulo ressalta tão bem nos seus textos sagrados. Então, o amor a Deus é resultado de um coração que experimentou a bondade e a generosidade divina. Quem experimentou a bondade de Deus, quem experimentou a generosidade de Deus, não pode ter outra ação em retorno ao próprio Deus que não seja amar a este Deus. É óbvio isto, mas muitas vezes nós nos esquecemos. E quando entramos pelo caminho do lamento, da lamúria, estamos quase que desdizendo ou desfazendo aquela ação de Deus. Não desfazemos, mas é como se estivéssemos falando para Deus que, olha, não valeu tanto a pena. Por isso, é importante estar sempre atento e alerta nas nossas ações, no que falamos, no que fazemos. Por quê? Porque quando Deus age em nós e atua em nós, a nossa reação para com Deus é amá-lo. Amá-lo porque Ele foi generoso e foi bondoso em nos dar de volta a vida que havíamos perdido por causa do pecado. Então, amar a Deus não é uma imposição. Não é alguma coisa legal, em termos de legalidade de lei, eu estou dizendo. Não é alguma coisa que é cobrado. Deus não cobra o nosso amor nesse sentido, como muitas vezes nós somos cobrados por outras pessoas. Não é mandatório também. Não é mandatório. Amar a Deus é uma retribuição nossa que parte de um coração agradecido. Quem é agradecido a Deus, ama também a Deus. E veja que este amor a Deus não tem origem em nós. Nós não temos absolutamente nenhuma força, nenhuma condição, nenhuma maneira de amar a Deus. A Bíblia nos ensina, e todos vocês hão de recordar, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E é interessante que esse amor primeiro de Deus não foi em razão de alguma coisa que tivéssemos feito a Deus, ou que tivéssemos produzido, porque se assim fora, o amor de Deus por nós seria uma retribuição. Deus estaria nos recompensando por algo que teríamos feito a Ele. Mas graças ao bom Deus, não é assim. Não é assim. Então ninguém ama a Deus porque quer amar a Deus. Ou porque sabe amar a Deus. Não. Nós amamos em reação a um amor primeiro, que é o próprio amor de Deus. Então, quando Jesus responde aquela pergunta,
dizendo, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele disse, é o primeiro de todos os mandamentos. É o primeiro. Isso está registrado em todas as palavras e todas as páginas das Escrituras, inclusive nos 10 mandamentos lá no Antigo Testamento. Então esse é o primeiro princípio imutável. Não interessa o contexto que você vive, não interessa a situação que estamos vivendo, se de pandemia, se de vida boa, se de boas coisas, não interessa, absolutamente não interessa o contexto. Nós amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. O segundo fundamento que está nesse texto aqui, e que eu quero chamar a sua atenção, é este que Jesus fala para esta pessoa que havia feito aquela pergunta. O segundo, ele diz, semelhante a este é, amarás o teu próximo. Amarás o teu próximo. Antes de fazer alguma consideração sobre esta parte, veja que interessante. Jesus faz aqui uma troca de palavras. Ele disse, o segundo, semelhante ao primeiro. Essa expressão semelhante, ela já está dizendo nela mesma, quer dizer igual. Igual, igual. Não é um igual menos, um igual diferente. Então, quando ele diz que o segundo é igual ao primeiro, é quase que Jesus está dizendo o seguinte, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ou seja, não tem como desassociar, ou desvincular, ou separar, ou quebrar, ou cortar o segundo do primeiro. Na boca de Jesus e no ensinamento de Jesus, é uma impossibilidade divorciar o segundo do primeiro, porque o segundo é igual ao primeiro. O segundo é igual ao primeiro. Igualzinho ao primeiro. E o segundo, então, é que nós devemos amar o nosso próximo. Nós devemos amar os nossos semelhantes. Então eu chamo a sua atenção de volta ao momento da criação. Naquele quadro, naquela tela que Deus pintou, Ele não fez a tela só para mim, ou não colocou só a minha pessoa lá na tela. Ele colocou outras pessoas naquela tela. E Jesus está dizendo que eu devo amar aquelas pessoas. Que eu devo devotar a elas um amor semelhante ao amor que eu devoto a Deus. Às vezes a gente pensa que amar a Deus é com um amor e amar ao próximo é com um outro amor. Mas não no ensinamento de Jesus. É exatamente o mesmo amor. O amor, ou a intensidade com a qual eu amo a Deus, é a intensidade e o amor que eu amo o próximo. Aquela pessoa que está na tela, junto comigo. Então, há só uma raça na face da terra, que é a raça humana, que é a raça que Deus criou, que Deus pintou. Nós, por causa do pecado, depois, mais para frente, começamos a dividir os povos. Começamos a separar as pessoas por raças, pela cor, pela etnia e por tantas outras coisas. E aí, o que acontece? Nós classificamos as pessoas. Nós classificamos A, B, C, D. E naturalmente que, veja bem, naturalmente que a gente tem predileção pelas classes superiores. Na nossa cabeça, eu estou dizendo. Não estou dizendo que eu concordo com isso. Eu estou dizendo que na nossa mente, a gente tem predileção por aquelas pessoas que pertencem ao mesmo grupo que eu pertenço, por exemplo. E conforme a tabela vai diminuindo, o meu amor ou o meu apreço por essas pessoas também vai diminuindo. Também vai diminuindo. A gente tem que reconhecer isso. A gente tem que reconhecer que a gente faz acepção de pessoas. Não Deus, porque Ele nos pintou todos naquela tela. Mas nós fazemos
acepção de pessoas. Nós escolhemos quem nós gostamos mais e quem nós gostamos menos. Mas Jesus está dizendo o seguinte, que quem ama a Deus, ama também o seu próximo. Agora, tem essas barreiras. Como é que eu vou amar aquela pessoa? E nós então olhamos para aquela pessoa e olhamos para o que ela faz, e na nossa mente é impossível amá-la. É impossível amá-la. Interessante essas barreiras e essas restrições que nós mesmos vamos colocando. E muitas vezes, infelizmente, a própria igreja, a igreja que eu estou dizendo, a igreja cristã, em qualquer parte do mundo, a igreja faz isso. Veja, a igreja que é detentora da mensagem sagrada, do Evangelho Santo, que é recipiente do amor de Deus, a própria igreja faz isso, e não faz isso hoje, faz isso desde os tempos antigos. Você há de recordar no livro de Tiago, como ele explica, o que o povo já na igreja primitiva fazia em termos de acepção de pessoas. Então, é um pecado que acompanha a igreja há muitos anos. Há muitos anos. E ninguém ensina isso. Lógico, eu faço parte da igreja evangélica há 55 anos, eu nunca escutei ensinar isso na igreja. Mas, por alguma razão, a gente aprende isso, a classificar as pessoas e quem nós vamos amar mais ou amar menos. Então, veja que Jesus disse, se você ama a Deus, esse é o primeiro. O segundo é igual ao primeiro. Você e eu precisamos amar os nossos semelhantes, tal qual nós amamos a Deus. Tal qual nós amamos a Deus. Por isso é necessário repensar o nosso cristianismo. Porque essa nova sociedade que está aí, que já vinha antes da pandemia e que agora já se estabelece com muito mais presença ainda, essa sociedade não tolera mais esse tipo de gente que discrimina, que tem preconceito, que é racista, que diminui o outro. Especialmente os jovens que estão me ouvindo, os jovens abominam esse tipo de coisa que se faz. Os jovens estão nos dando uma grande lição nos dias de hoje. Eles amam as pessoas. Eles não têm esse preconceito que muitas vezes os antigos têm. Amamos a Deus? Jesus disse, ame também o próximo, com a mesma intensidade. Então esse é o segundo fundamento do cristianismo. Segundo. Agora, interessante que entre o amar a Deus e amar o próximo, tem um outro amor aqui que muitas vezes nós passamos desapercebidos. E Jesus disse assim, veja, o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como você se ama. Ou seja, entre o amor a Deus e o amor ao próximo está o amor pela minha própria pessoa. Não é um tema muito discutido, pregado, ensinado no cristianismo, porque dá-se a impressão de que amar a mim mesmo, nossa, então é egoísmo, é orgulho, é pecado, é prepotência, é soberba. Bem, quem está dizendo é o próprio Jesus, que nós vamos amar a Deus, vamos amar ao próximo, da mesma forma que nós amamos a nós mesmos. Então, tudo isso remete à criação, outra vez. Deus, quando me criou e quando criou a você, nos criou de forma perfeita. Porque na perspectiva e na visão de Deus, era isso que Ele queria ao me criar. Me formar dessa maneira. Portanto, Deus me ama quem eu sou. Deus não me ama quem eu não sou. Deus não me ama uma projeção minha, um sonho meu, uma fábula, ou alguma coisa que eu estou imaginando. Porque todos nós somos assim, a gente sonha, projeta, quando isso, quando aquilo.
nós somos amados por Deus como nós somos. E isso é difícil para a gente internalizar, porque a gente é muito severo com a gente mesmo. Quando nós cometemos um erro, um pecado, uma falha, nós somos os primeiros a nos martirizarmos. É como se Deus estivesse deixando de nos amar. Philip Yancey tem uma expressão que eu gosto muito, ele diz que não há nada que você faça para Deus amar mais você. E não há nada que você faça para Deus deixar de amar você. Essa é uma impossibilidade. Deus jamais vai amar mais você do que Ele ama exatamente neste momento. Então, se alguém ora a Deus e diz, Deus, por favor, dá para me amar mais? Essa é uma oração, uma blasfêmia. Porque Deus não seria Deus se Ele nos amasse por níveis de merecimento, de mérito. Então a gente precisa internalizar essa verdade para poder viver nesse mundo de forma adequada. Porque é um mundo que nos castiga, é um mundo atroz, é um mundo cruel, um mundo que nos coloca para baixo, um mundo que nos espezinha, que nos maltrata, e a gente vai recebendo todo o impacto disso e começa a pensar, nossa, eu sou o quê? Um miserável? Um sem vergonha? Ou isso ou aquilo? Então veja, se você não amar você mesmo, é muito complicado você amar a Deus e amar ao próximo. É muito complicado. Então eu quero encerrar essa fala fazendo algumas aplicações bem breves. Na soma de amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo, o resultado disso é algo extraordinário, que Paulo chama isso de paz interior. Paz interior. Que é o que todo mundo quer. É uma harmonia no seu ser. O seu ser está harmonizado. Essa palavra é usada no Antigo Testamento com o nome de Shalom. Shalom é você estar harmonizado com Deus, com o próximo e com você mesmo. Você é uma pessoa que adquire uma integridade, de totalidade. Todo o seu ser está composto diante de Deus, diante dos outros e para você mesmo. Por isso, se você quer ter essa paz interior, ela vai passar por esses 3 amores, vamos chamar assim. A Deus, ao próximo e com você mesmo. Quem diz que ama a Deus, mas olha para o próximo e coloca em categorias, em níveis, certamente não está em harmonia. É uma pessoa desequilibrada em termos de amores. A minha vida só faz sentido quando eu caminho ao lado do outro. Deus nos colocou neste mundo numa jornada. E é interessante que essa jornada não é uma jornada solitária. Lembra do quadro? Ele nos pintou com outras pessoas. Agora tem uma adição aqui nesse quadro. Deus coloca Jesus na tela. E Jesus, então, como ele andou com aqueles 2 no caminho de Emaús, aquilo é uma ilustração, ele entra na nossa rota, na nossa jornada e começa a caminhar conosco. E ao receber, então, a presença de Jesus, esse divino companheiro, a gente começa a olhar do lado e tem mais gente andando nessa estrada. Tem mais gente. Aí está a beleza do cristianismo. E nessa estrada, então, acontece a concretude desse amor ao próximo, que é doar e receber. Nessa estrada haverá dias e haverá momentos que você vai doar, e precisa doar. Então esteja atento. Deus vai trazer circunstâncias e situações e oportunidades na sua vida para você doar. Não transfira isso para o outro. Não passe isso para frente. Não diga, não é comigo. Aceite o desafio de Deus e doe. Não estou falando só de recursos financeiros ou materiais. O seu tempo, a sua oração, o seu carinho, o seu amor.
Mas muitas vezes nessa estrada haverá dias e tempos que você vai precisar receber. E como é difícil receber, o nosso orgulho muitas vezes nos impede de receber alguma coisa. Mas nessa estrada, a gente não anda sozinho. Tem gente andando na mesma estrada conosco até aquele dia, quando for dia perfeito. Finalmente, nessa nova sociedade que está se configurando, não haverá espaço para o descaso e para a insensibilidade. Enquanto estamos no caminho, vamos lembrar que tem gente olhando para nós. E a nossa vida é uma ilustração tão forte desses 3 amores que essas pessoas que estão olhando vão querer entrar nessa estrada. Então isso a gente chama de missão. De missão. Lembre-se, tem gente olhando, tem gente vendo, tem gente que está angustiada para ter a vida que nós temos. E nós vamos ilustrar para elas. E a nossa vida será tão forte, e é um convite tão irrecusável, que elas vão querer entrar nesse caminho também em direção à jornada celestial. Portanto, eu deixo com vocês essa breve meditação. E que a própria palavra nos ensine, nos inspire e nos motive a amar a Deus, amar o próximo e amar a mim mesmo com o mesmo amor, com a mesma intensidade. Eu estou absolutamente convencido que se nós amarmos a Deus, ao próximo e a nós mesmos, a nossa vida terá novos contornos, será reconfigurada. Eu posso garantir a cada um de vocês, será uma vida bonita, bela, abençoada e abençoadora. Que Deus guarde o coração de todos vocês na santa paz do Evangelho. Queridos, depois deste desafio que recebemos nessa noite, mas ao mesmo tempo acalentador ao nosso coração, é desafiador, mas ao mesmo tempo inspirador para a vida. Então a C vai nos conduzir nesta oração final, tá bom? Essa é a intimidade, né? É o AC. Agora vocês já sabem também, boa parte já conhece como AC, não Antônio Carlos. E depois a bênção final também, tá bom? Vamos orar? Oremos então. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque um dia o Senhor nos amou com tanta intensidade e de tal forma que nós, ó Deus, só podíamos ter feito uma coisa, e louvado seja Deus, nós fizemos pela instrumentalidade do Teu Espírito, é amar o Senhor também, Senhor. Obrigado, Deus, porque esse amor que o Senhor derramou dos nossos corações é o amor que nós também vamos amar o próximo. Não é diferente, ó Deus. Obrigado porque não é um amor de segunda categoria, de segunda classe, é o mesmo amor. E é o mesmo amor, ó Deus, que nós vamos amar a nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para as nossas vidas e ver que as nossas vidas são valiosas, são preciosas, ó Deus, tão preciosas que Jesus Cristo deu a vida pelas nossas vidas, ó Deus. Assim, ó Deus, eu oro e eu agradeço por esta comunidade, que o Senhor continue, ó Deus, derramando deste amor em cada coração, e que cada vida, ó Deus, seja representada com tanta intensidade nesse amor, que outras pessoas vão querer também se juntar nesta caminhada gloriosa em direção à consumação de todos os tempos. Muito obrigado, Senhor. Agora a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário, que o amor de Deus, que ultrapassa todas as compreensões e medidas, a presença consoladora do Espírito Santo sempre, estejam sobre a igreja, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. A ser muito obrigado, querido, por estar conosco também. E que Deus fortaleça cada um. E a você, que Deus te abençoe ricamente nesta semana. E um beijo no seu coração.